Tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a professora Gislene, professora de matemática do 5º ano, e nós vamos hoje relembrar um pouquinho sobre as propriedades da adição, né? O que é uma propriedade da adição? Para que ela serve? As propriedades, elas servem para nos ajudar a organizar os nossos cálculos. E elas têm as suas especificidades. Por exemplo, nas propriedades da adição, nós temos a comutativa, a associativa e a elemento neutro. Essas são as propriedades que nos ajudam a fazer os nossos cálculos, certo? Então, a propriedade comutativa, o que ela faz? Vamos pensar em um número. 25 mais 10. 25 mais 10, se eu for calcular, eu tenho 25 mais 10, que dá 2 e 1, 3, que dá 35. E se eu trocar a ordem dessas parcelas? Né? Aqui parcela, parcela, soma o total. E se eu trocar? Eu colocar 10 mais 25, será que eu vou ter o mesmo resultado? Se a resposta foi sim, você acertou. Então, eu tenho a mesma resposta, o mesmo resultado. Isso quer dizer o quê? Que essa propriedade, ela nos informa que a ordem das suas parcelas não vai alterar a nossa soma ou o resultado. Essa propriedade na matemática da adição, ela é chamada de comutativa. Isso pode acontecer com qualquer número? Sim, qualquer número que eu inverter a ordem, 100 mais 10, eu vou ter 110. Se eu colocar 10 mais 100, eu também vou ter o mesmo resultado. Ela nos dá a informação de que a ordem das parcelas não altera o nosso resultado. Essa propriedade é chamada de comutativa, certo? A segunda propriedade é chamada de associativa. O que é associativa? A ideia de associação. Então, vamos lá. A associativa, ela geralmente é muito usada para quando a gente vai resolver cálculos de adição, quando tem mais de 2 parcelas. 3, 4, né? Aí a gente usa a operação, a propriedade associativa. Vamos imaginar aqui um número. Uma propriedade. 10 mais 18 mais 32. Então, aqui eu tenho essa operação. De que forma eu consigo resolver essa propriedade? Associando de formas diferentes. Quem é que eu vou associar de formas diferentes? São as parcelas. Quantas parcelas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu posso pegar a primeira parcela, 10, mais a segunda parcela, 18. Aí eu tenho 28. Aí eu pego 28 mais o resultado da terceira parcela, que é 32. 28 mais 32, eu vou ter o resultado de 2 mais 8, 10, vai 1, 2 e 1, 3, 3 e 3, 6. O valor é 60. Será que dá para fazer esse cálculo de forma diferente? Dá sim. Então, o que é que eu posso fazer? Essa mesma operação eu vou associar de forma diferente. Agora eu vou pegar o último lá, ó. Vou pegar o 32 mais a segunda parcela, que é 18, mais a primeira parcela, que é 10. Será que eu consigo ter o mesmo resultado? 8 mais 2, 10. Vai 1.
3 e 1, 4, 4 e 1, 5, 5 e 1, 6. Então, eu obtive o mesmo resultado. Associei parcelas diferentes e mantive o mesmo resultado, que foi 60. Essa é a ideia de associativa. Eu poderia fazer de uma outra forma? Sim. Poderia, ó, colocar um parêntese aqui, ó, abreviar. A primeira 10, mais a segunda 18, mais a terceira 32. 10, 1 e 1, 2, 2, 6. Mudou o resultado? Não. A ideia da propriedade associativa é fazer com que a gente possa resolver essa operação associando parcelas diferentes. E isso não vai interferir no nosso resultado. Essa propriedade na adição é chamada de associativa. Eu posso associar parcelas de diferentes formas, porém o resultado será mantido o mesmo. A terceira parcela nós chamamos de elemento neutro. O que é um elemento neutro? É aquilo que não serve para nada, né? Não tem nenhuma funcionalidade, ele está ali apenas por estar. Que número que número é que eu estou pensando que pode fazer parte do elemento neutro? É o número 0, exatamente. O elemento neutro, ele é o elemento que ele não interfere no resultado da sua operação. Então, se eu colocar o número 38 mais 0, eu vou ter o quê? 38. Se eu colocar 0 mais 38, ele vai manter o 38. Então, aqui vocês viram que eu usei aqui, ó, a comutativa, propriedade comutativa eu usei aqui, ó. Inverti as parcelas e não mudou o resultado. Então, a diferença é que o elemento neutro é a presença do 0. E isso fica válido para qualquer número. Se eu somar 4.075 mais 0, qual será o resultado? 4.075. E se for um número grandioso, professora, dos bilhões, trilhões, vai mudar alguma coisa? Não, não irá mudar. Eu posso colocar o número, ó. Vamos ver se a gente consegue ler esse número. Que número é esse? 73.053.000 mais 0. Qual será o resultado? O próprio número, né? A elemento neutro, ela nos dá essa ideia de que a soma do 0, a presença do 0, como elemento neutro, nenhuma propriedade da adição, ela não interfere no resultado. O resultado é sempre o mesmo. O que é que acontece? Eu mantenho esse mesmo número. Ele permanece exatamente como está. Até a próxima aula. Beijo!